Amém, irmãs? Já viu que eu tentei passar um rímel, né? Já viu que ficou diferente um lado do outro, né? Irmãs, o tema de hoje é ser mulher um presente de Deus. Você já reparou que nós estamos no mês da mulher? Teve um dia 8, que é comemorado, o Dia da Mulher, mas o mês inteiro, né? E até o dia 31 de março, comemora o mês da mulher. E a mulher é um presente de Deus na sociedade. Ser mulher é poder ter direito a várias coisas que o Senhor presenteou somente às mulheres. Então, assim, nós precisamos ter essa revelação de quem nós somos aqui nesse mundo. Existe um propósito. Antigamente, quando os pais tinham filhos, tinham para seguir, dar sequência ao nome, eles queriam muito que viesse o primeiro filho um homem, né? E por quê? Porque ia dar andamento ao nome da família. E, na verdade, olhando para a história da Bíblia, o Senhor, ele escolheu uma mulher para dar sequência a uma geração. Então, o homem, ele é um papel importantíssimo dentro da família, né? Mas a mulher tem um papel, uma função dentro da família que é fundamental. E ela precisa conhecer essa função dela para que ela não queira exercer o papel do marido, trocar de papéis. Então a mulher ela foi criada com várias características que são só dela. Deus fez especialmente para ela. Então ser mulher é um presente de Deus. Observa, a mulher ela pode gerar, ela pode dar à luz um filho, ela pode trazer à existência um bebê. É ela que gera. Para ter o bebê precisa do homem e da mulher, mas o Senhor permitiu a graça de poder suportar os 9 meses de gestação para uma mulher. A mulher, ela pode ser a mãe ali dentro da sua casa, aquela que direciona, aquela que coloca as coisas no lugar, as coisas em ordem. Ao homem foi dado o papel de ser o provedor do lar, o protetor. São papéis distintos e cada um deles tem a sua importância, tanto o homem quanto a mulher. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de ser mulher. A mulher hoje na sociedade, ela tem alcançado lugares que antigamente não era possível. Mas hoje a mulher está na sociedade, ela é professora, ela é funcionária de fábrica, ela é advogada, ela é médica, vários lugares ela está. Mas ela será preservada por ser mãe. E muitas mulheres têm desprezado essa parte da vida delas, querendo ser tudo, menos ser mãe. E ser mãe é um presente de Deus. Poder trazer ao mundo uma nova descendência, uma nova geração, é algo que só Deus poderia dar. E a mulher precisa reconhecer isso. Então hoje nós vamos falar sobre a mulher sábia e a mulher tola. A sábia, ela constrói, e a tola, ela destrói. Fala de 2 tipos de mulheres que existem no mundo e que nós precisamos identificar. Se essa mulher sábia mora dentro de mim, ela precisa aparecer. E se essa mulher tola mora dentro de mim, também precisa desaparecer. Porque são as nossas atitudes que demonstram qual é a mulher que vive dentro de nós. Qual tipo de mulher você é. A mulher sábia, ela constrói algo. Ela constrói o lar dela pelas atitudes que ela tem.
sabe? E a mulher tola, com as próprias atitudes, com a própria mão, ela destrói o lar, ela destrói uma amizade, ela destrói um, um trabalho, ela destrói. Por quê? Porque falta para ela a sabedoria do Senhor. Ela tem a sabedoria do mundo, muitas vezes, mas falta a sabedoria do Senhor. Porque o que vai nos ajudar a construir um lar, a edificar uma casa, na presença do Senhor, é nós sermos totalmente dependentes do Senhor. Tá bom? Então eu quero falar para você sobre algo que Deus compartilhou no meu coração. A mulher de Provérbios, ela não come o pão da preguiça, ela dá ordem às suas servas. E eu queria te pedir para você abrir a tua Bíblia comigo em Esther. Nós vamos ver 2 exemplos de mulheres. Uma é sábia e a outra é tola. Abra comigo a tua Bíblia em Esther. Enquanto você abre, a mulher será preservada por ela assumir o papel de mãe. A Bíblia fala isso, né? Pois eu passo a referência para você. Muitas de nós voltamos para dentro do nosso lar e trabalhávamos fora, mas nessa correria do dia a dia e a pandemia chegou e nós voltamos para casa. Mas muitas de nós esquecemos como é ser dona de casa. Muitas perderam o prazer de fazer uma comida, de servir a mesa. Muitas perderam o prazer de estar com o filho, com a filha, ministrando o coração deles. Muitas não têm prazer, não têm a paciência de estar com o filho ali no momento que ele está passando por alguma dificuldade. Não sabe como agir. Porque algo se perdeu enquanto estavam lá fora. Mas o Senhor permitiu esse tempo também para nós podermos estar dentro de casa, ser a dona do nosso lar, ser a rainha. O teu lar vai ser um pedacinho do céu quando você entender que você é a rainha do seu lar. Ora, se você entender isso, irmã, você é a rainha, então o teu marido é o rei. Você vai tratá-lo como um rei. Se você é a rainha, tua filha é uma princesa. Você vai tratá-la como uma princesa. E um lar que é um pedacinho do céu, com certeza terá uma rainha ali dentro. E você vai ser honrada como a rainha dentro do teu lar. Abriu a tua Bíblia comigo em Esther? Tá sem som, Miriam? Mais alguém tá sem som, irmãs? Vocês estão me ouvindo? Responde aí. Todo mundo não tá me ouvindo? Será que travou? Normal? Oi, Angélica. Ô, Miriam, então tenta sair e entrar de novo pra ver. Pode ser a tua internet, tá bom? Então, abra comigo tua Bíblia em Esther, capítulo 1. Vou contar um pouquinho do capítulo 1 para depois a gente entrar no assunto, tá bom? Tá ouvindo bem, né, Rô? Amém. Valéria. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No 3º ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino, o luxo e o esplendor da sua corte.
Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis amarradas com cordões de linho fino, vermelho, que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. E nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Consegue imaginar o momento? Que bom, Angélica, ter você aqui com a gente. Saudades também. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. E no 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares, e eles chamavam Meumã, Bitsa, Arbona, Bigtá, Abágata, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha Vasti não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em que ele tinha mais confiança. Aí aqui fala o nome deles: Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições do reino, serviam como conselheiros íntimos do rei. E ele perguntou: Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: O que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem o que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: O rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assina um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros da lei, da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser rainha no lugar dela. E quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, e em cada carta, na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Amém? Nós vamos precisar ler mais um pouquinho. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado no capítulo 2. Mas, mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí, alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino.
Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim, de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo sua prima Radassa, isto é, Ester, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Ester. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Ester e as empregadas nos melhores quartos do harém. Ester fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano e durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes e quando chegava a sua vez de ir ao harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para o outro harém e era entregue aos cuidados de Sasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Ester, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou sua vez de encontrar com o rei, ela só levou aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Ester foi levada ao palácio para se apresentar ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. E ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Amém? Até aqui. Irmãs, um texto longo, porém necessário, para que a gente conheça um pouco mais da rainha Vasti e da rainha Ester. Esse livro de Ester é um dos melhores, um dos que eu mais amo ler, porque conta a história de muitas mulheres que ainda não entenderam quem elas são, e muitas mulheres que já entenderam que são filhas de Deus Todo-Poderoso e que Ele tem um propósito em cada lugar onde Ele coloca. Então aqui nós temos a história de 2 mulheres. A Vasti, ela era rainha, ela estava no palácio, mas teve um momento que o rei, ele deu um grande banquete, uma festa, ele queria mostrar tudo que ele tinha ali no reino. Para você ter ideia, o sofá era feito de ouro. Para você ter uma ideia, o jardim estava todo enfeitado. Era algo grandioso que o rei estava fazendo.
Mas nos últimos dias ali, no último dia da festa, desse banquete, o rei já tinha bebido muito vinho, estava muito alegre. E o momento que ele queria chamar a rainha Vasti, que era muito bonita, e ele queria apresentar ela a todas aquelas pessoas que estavam ali. E naquele momento ele ordenou que trouxesse a rainha Vasti. Mas ela estava também dando um outro banquete para as mulheres. Ela estava fazendo algo normal para ela, que era uma rainha. Ela estava fazendo um banquete também, servindo as mulheres. Mas entenda, o rei ordenou que ela viesse até ele. A prioridade ali agora era o rei. Mas a rainha Vasti recusou o pedido do rei. Imagina, ela estava fazendo o seu próprio banquete. Olha, irmãs, Vasti, aqui nessa situação, ela demonstra ser uma mulher topetuda, uma mulher dona da razão. Imagina que eu vou sair daqui, eu tô aqui com as minhas convidadas. Não, eu já participei de vários banquetes, mas agora eu tenho o meu banquete. Vamos imaginar que o rei aqui é Deus e Deus tem a prioridade. Quando ele nos chama, precisa em primeiro lugar ser a prioridade aquilo que Deus chama a gente para fazer. A gente não vê falar de Deus aqui, mas ele está nesse contexto o tempo todo, representando esse rei que nos chama para fazer algo para ele, que nos chama para um banquete com ele. E a rainha Vasti, ela demonstra uma pessoa que ela não é submissa ao rei, ela é dona da própria razão, ela tem a beleza, sim, mas é a beleza desse mundo que é enganosa e que vai passar. Ela, quando abre a boca, ela pode pôr tudo a perder. Conhece aquelas pessoas que são muito lindas, mas a hora que abre a boca, põe tudo a perder. Sabe? Não fala com sabedoria. A rainha Vasti, ela fez o seu próprio banquete, ela não valorizou o banquete do rei. E pessoas como a Vasti, elas são depostas. Irmãs, ela tinha tudo, ela tinha o favor do rei, ela tinha a coroa real, ela tinha tudo. Mas por uma atitude insensata, ela perdeu o favor do rei. Pessoas que fazem os seus próprios banquetes, pessoas que vivem a sua própria vida sem depender do Senhor, elas perdem o favor. Pessoas que querem fazer por si só, elas perdem o valor. Elas perdem o favor que o rei já determinou para elas. Entenda? Vasti, ela estava dentro do palácio, ela tinha toda a regalia que uma rainha tem, ela era servida, ela podia estar com o rei, ela tinha intimidade com o rei, mas uma atitude insensata fez ela perder aquilo que ela tinha direito. E hoje em dia, muitos casamentos, irmãs, têm sido destruídos. Por quê? Porque mulheres, elas querem fazer seus próprios banquetes. Elas querem tomar conta como se fossem elas que dominassem. Elas não querem se submeter a alguém. Elas não querem ter uma pessoa que fala na vida delas. Elas não querem se submeter à vontade de Deus. Então, aqui nós vimos que a rainha Vasti, ela perdeu tudo que ela tinha. Ela foi deposta do cargo. Vasti, ela usou a boca para negar o pedido do rei. A língua, irmãs, ela é o que pode fazer nós ganharmos ou perdermos. Lá em Tiago 3 fala que uma língua, ela pode dominar um navio, né? Um pequeno leme pode dominar o navio, tanto para ir quanto para vir. Tá tudo bem aí? Tá? A língua, ela pode pôr tudo a perder.
Ai, irmãs. Que a minha filha tá com uma dorzinha na barriga, daí meu marido tá dando um remedinho pra ela. Orem aí por ela, por favor. Então, a língua faz com que você possa pôr tudo a perder, irmãs. Sabe, nós precisamos buscar no Senhor a sabedoria do alto para poder, com a nossa boca, abençoar, ao invés de amaldiçoar. Vasti usou a boca para negar, ela recusou ir ao pedido do rei. Ela falou na hora errada. Ela desprezou a oportunidade de honrar um pedido do rei. O rei queria mostrar Vasti para aquelas pessoas ali. Ela tinha coroa real, mas ela perdeu a oportunidade de estar com o rei naquele momento. Ela perdeu o favor do rei. Agora nós vemos que Esther, ela era cheia de uma beleza que não é a beleza desse mundo, irmãs. Esther, eu imagino que ela era uma moça muito bonita, porque a Bíblia fala, mas existia uma beleza interior, uma beleza de um espírito que anda na presença do Senhor. Esther tinha tudo para dar errado. Ela era órfã, ela foi tirada de um lugar para ir para outro, ela foi criada com um primo, ela perdeu no momento que ela foi ter a primeira menstruação, ela ter a mãe que orientasse. Ela perdeu o momento que ela estava ficando mocinha, conhecendo, vamos supor, as coisas desse mundo. Ela perdeu de ter uma mãe que era amiga dela, ela podia ser frustrada. Ela não tinha o pai ali perto para apoiar nas decisões dela. Ela tinha tudo para dar errado. Mas Esther se submeteu a Mordecai, que era o primo, que Deus levantou na vida dela para cuidar dela. E Esther se submetia ao que ele falava na vida dela. Ele aconselhava, ele ensinava, e ele ensinou sobre o Deus Todo-Poderoso para Esther. E Esther, então, ela tinha esse espírito manso e humilde. Essa era a beleza que ela tinha. Tá melhor, filha? Vem aqui. Oh, meu Deus do céu. Aqui, minha princesa. Não precisa ficar na aula hoje, não? Deita lá um pouquinho. Agora? É? Assiste alguma coisa. Então, Esther era cheia de Deus. E esse espírito manso e humilde que ela tinha, fazia com que ela fosse uma mulher submissa. Ela entendeu que Deus usa as pessoas na vida dela. Deus usa, irmãs. Deus vai levantar uma mulher para falar na tua vida. Aqui Esther era o primo dela, porque era o único parente que adotou ela como filha. E Mordecai foi um homem de Deus que cuidou dessa mulher, que ensinou o caminho certo para ela, e ela se submetia às ordens dele. Então, ela era submissa, ela era uma discípula, ela permitia. Você permite ter alguém que fala na tua vida quando você erra? Quando você acerta? Olha, é assim. Muitas de nós temos nosso esposo, ele é o que vai falar na nossa vida. Às vezes, quando nós estamos perdendo um pouco o rumo, ele vem e te puxa. Deus usa o casamento para moldar você, mulher. Às vezes, o casamento tem momento que tá difícil, né? Mas é Deus moldando você. Deus usa, às vezes, você que é solteira, Deus usa seus pais, a tua mãe, teu pai, para falar na tua vida. Eles têm o direito de falar. Você permite que falem na tua vida? Deus usa mulheres avançadas no processo para falar na tua vida, mulher. Você permite? Tem uma mulher que você possa abrir teu coração, que ela não vai ficar escandalizada quando você falar do teu erro, mas que ela vai te orientar na palavra. Também tem um momento certo para falar, não sai falando da tua vida para todo mundo. Para quê? Tem mulher que sai falando do casamento dela para todo mundo. Cuidado, irmãs, para quem você abre a tua vida. Existe a pessoa certa que você deve abrir, sim, porque você deve contar teus pecados, as tuas falhas para alguém que vai te ministrar, vai te direcionar a buscar o Senhor. A Bíblia fala para nós confessarmos nosso pecado para Deus, porque
quando você confessa para Deus, você é perdoado já. Já está resolvida essa questão. Mas você precisa ter alguém que você conta para você ser aliviada. Porque tem coisas, irmãs, que se você abrir para todas as pessoas, mas a irmã da igreja, ela só vai sair falando para outras. Cuidado para quem você abre a tua vida. Às vezes a pessoa só quer saber para contar para os outros. E não para te ajudar, para te orientar. Uma mulher mais avançada no processo, ela vai te ouvir e te direcionar a buscar dentro da palavra algo que traga conformidade no teu coração, que traga a paz no teu coração. Busque essa mulher. O Senhor vai te mostrar. Às vezes você está procurando em plataformas aí do YouTube, mulheres que são muito valorizadas. Tem muitas mulheres de Deus, tem pastoras, tem líderes aí, tem muitas mulheres, mas tem mulheres simples, que às vezes está do teu lado e você ainda não observou. Mulheres que conseguem guardar segredo, que não tem necessidade de sair espalhando aí, colocando fogo na floresta, como fazem com a língua, né? Um pequeno órgão tem o poder de destruir uma floresta. Pequena chama de fogo destrói uma floresta, irmãs. Tem mulheres que usam sua língua para destruir uma sociedade. Mas tem mulheres que usam a boca para abençoar, para profetizar, para declarar verdades do Senhor. Então Esther reconheceu em Mordecai um homem de Deus na vida dela. E ela assim como Vaxi perdeu o favor do rei, Esther encontrou o favor. O favor de Deus a encontrou. Esther foi parar num palácio. Irmãs, às vezes você está reclamando porque aconteceu assim comigo, mas porque só comigo. Esther poderia estar dizendo assim, não, mas por que comigo aconteceu isso? Ela ficou órfã. Mas por que comigo? Talvez tem crianças, tem jovens que são órfãos de pais vivos. São pai e mãe que está dentro de casa, mas às vezes não vê o filho. E às vezes você está aí, você é essa jovem que está aí pensando assim, ninguém preocupa comigo. E aí você cresce e é uma mulher com essa mentalidade. Mas na verdade, Deus cuidou de você. Ainda que uma mãe que amamenta possa se esquecer do filho, você acha que esquece? Não esquece. Se ela amamenta, o seio começa a doer, o seio começa a vazar. Mas ainda que ela se esquecesse, Deus jamais se esqueceu de você. Há um propósito em tudo isso. Aqui no caso de Esther, ela foi levada para outro lugar, mas havia um propósito de Deus em colocar Esther em determinado momento da vida dela como rainha. Como que uma moça, né, como Esther, seria rainha um dia? Talvez nunca passasse pela mente dela que isso pudesse acontecer. Aqui a rainha Vaxi, ela desprezou o banquete do rei. Pessoas que fazem o próprio banquete, elas são depostas, elas perdem o favor. Mas Esther, nós vimos que em um momento ali, ela mesma preparou um banquete para o rei. Esther, irmãs, ela foi ali naquele palácio e ela já sabia como se submeter a uma liderança, ela sabia como agir e o que ela buscava não era as coisas desse mundo. Sabe aquelas pessoas que têm prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite? E quando o eunuco falou na vida dela, olha Esther, é assim, assim, assim aqui no palácio. Eu imagino que as outras que foram antes dela, quando chegaram na presença do rei, elas podiam levar algo com elas. Imagina que elas viram a joia, elas viram aquelas coisas de valor e pensaram, eu posso ter uma noite com o rei e nunca mais voltar. Então o que eu quero? Eu quero tudo que eu puder. Imagino que elas levavam joias preciosas, elas levavam coisas de valor. Mas Esther, ela levou somente o necessário para ter aquela noite com o rei. Ela valorizou o momento. Ela valorizou o rei e não o que o rei oferecia. E toda vez que você valoriza o rei
Toda vez que você valoriza Deus como rei e não o que ele pode te oferecer, ele te coloca como rainha. Ele te coloca como num lugar de destaque. Ele te coloca. Sabe por quê? O rei tem prazer em servir você, em te dar o melhor dele. Mas quando você busca as coisas que o rei tem, muitas vezes você não vai ter a coroa do rei. Você não vai ter o favor do rei. Porque o favor é para quando você... O favor, irmãs, o favor de Deus, ele te encontra quando você não merece. Quando você não busca, quando você não procura. Tem mulheres que querem ser famosas. E elas não vão ser, porque elas estão querendo isso. Elas querem estar nas plataformas de sucesso. Elas querem estar nos lugares onde vão ser admiradas, onde vão ser elogiadas. E não são. Elas se emperiquitam toda. Elas se arrumam toda. Mas é só um momento. Entende? O rei, o favor do rei te coloca em lugares que você nem sonhou estar. Esther, ela não buscou as coisas desse mundo. Ela não buscou o valor desse mundo. Ela buscou o valor da intimidade com o rei. Ela valorizou aquele momento. E a Bíblia conta que o rei colocou a coroa na cabeça de Esther. Esther teve um momento em que o povo dela estava passando por um momento onde o povo judeu, eles seriam mortos. Quero que você abra comigo em Esther, capítulo 4. Para você entender um pouquinho, Amã, ele era um servo do rei, ali, o primeiro lugar ali, como se fosse o comandante dali, do rei, o primeiro ministro do rei. E ele queria que todos do palácio se curvassem a ele. E o Mordecai, que era o parente de Esther, ele não se curvou. Então, por causa disso, porque ele só se curvava aos reis. E lá no capítulo 3, no verso 4, fala assim: todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então, eles contaram isso para Amã e para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Então, Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra, e quando lhe disseram que era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Então, Amã, ele fez um plano para matar todos os judeus, porque Mordecai não se curvava diante dele, só se curvava diante de Deus. E aquele plano iria matar todo o povo judeu. Mas Esther também era judia, estando dentro do palácio, mas ela era judia. Esther foi sábia. Mordecai disse para Esther não contar para ninguém sobre a origem dela. Irmãs, tem uma mensagem de falar. Se Esther tivesse dito antes, talvez ela teria perdido aquilo que ela conquistou. Então, o rei mandou um decreto, né, que ia matar aquele povo, porque Amã conseguiu isso. Mas o Mordecai, lá no capítulo 4, mandou avisar Esther que o povo dela estava correndo risco e que ela precisava falar com o rei. E então, no 4, vamos ler lá um pouquinho. Capítulo 4. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. E quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou,
pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar. O povo de Ester estava chorando. E eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Ester ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Aí fala que ele foi procurar Mordecai, contou tudo o que tinha acontecido e disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Susã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Ester e explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo. Mordecai pediu para ele falar para Ester ir falar com o rei sobre o que estava acontecendo. Mas Ataque fez tudo o que pediu e Ester mandou entregar a resposta para Mordecai. Olha no verso 11. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio do palácio, dentro do palácio, para falar com o rei, a não ser que ele tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto. A não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa, e já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Ester, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Mãe, só tá me chamando? Ele tá ocupado, né? Ele tá. Não, a gente queria falar um negócio com ele. Só não quer chamar ele ali, mãe? Mas você tinha ocupado. Então, vê lá com ele. Aqui eu tô em casa, né, irmãs? Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virá um socorro para te ajudar, para ajudar os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. Irmãs, aqui nós vimos que Ester, ela estava dentro do palácio, mas ela não podia ir falar com o rei. E aí Mordecai mandou uma notícia para ela: ô Ester, todo o teu povo vai morrer, mas você está aí dentro do palácio, fala com o rei. Agora é o momento de você falar e pedir ajuda para o rei, para tirar esse decreto. Só que o rei tinha assinado um decreto já. O anel do rei valia muito. E então, Ester não podia entrar dentro desse lugar ali para falar com o rei sem que ele mandasse chamá-la. E o que ela fez? Ela mandou avisar Mordecai disso. E Mordecai mandou uma resposta: olha, se você não falar, tudo bem, Deus vai levantar outra pessoa. Mas quem sabe se não foi por esta razão que Deus colocou você nesse lugar? Quem sabe se não foi por esse propósito que Deus te levantou como rainha? Ou seja, ele falou: Ester, foi Deus que te colocou aí. E quem sabe se não foi para um tempo como este que o Senhor te colocou como rainha? Irmãs, Ester, ela soube a hora certa de falar. A Bíblia conta que ela mandou uma resposta para Mordecai. Ela falou assim: então junte o povo,
jejuem por 3 dias. Eu também, eu darei ordem às minhas servas para que jejuem. E nós vamos jejuar. Esther tinha já uma liderança ali dentro. Esther, ela falava na vida daquelas servas, então ela influenciou essas mulheres. Esther, ela usou a boca no momento certo para oferecer para o rei um banquete. Ela, assim como a Vasti recusou o banquete do rei, Esther foi diferente. Esther preparou um banquete para o rei, para falar com ele sobre a causa dela. Sabe o que Esther mandou dizer para Mordecai? No verso 15, Esther mandou a seguinte resposta, no 16. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Quer saber um jejum? Às vezes mulheres me enviam perguntas, né, no privado. Como que eu faço para jejuar? Como que é o jejum? Tem vários tipos, irmãs. Tem vários tipos. Esse aqui foi o jejum de Esther. Um dos jejuns mais difíceis de ser feito. Porque é 3 dias e 3 noites sem beber água, sem comer nada. Né? Até quem tem restrição hoje, eu já fiz esse jejum. E Deus me respondeu coisas... Porque o jejum não é para mudar você. Não é para mudar Deus. É para você ser sensível e ouvir, entender o que Ele está dizendo. O jejum abre o favor para você, na verdade, né? Você entende o favor do rei. Mas é um jejum que nem todos podem fazer, porque se você tem restrição, se você toma medicamento, de repente você tem um organismo mais fraco, você não pode fazer, né? Mas Esther, ela falou, olha, durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Ela influenciou as mulheres que estavam com ela a fazer o mesmo. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Ela foi ousada. Uma mulher direcionada por Deus, ela é ousada. E se eu tiver de morrer, por causa disso eu morrerei. Se tiver que perecer, pereci. Irmãs, Esther, ela não dependia da força dela. Ela teve momentos que ela se movia com jejum, com oração. Imagino que dentro daquele palácio, ela estava ali dentro do palácio, mas ela sabia quem ela era. Mas teve um momento que talvez ela se esqueceu do propósito. Irmãs, Deus tem propósito na minha vida e na tua. Ele não coloca você em um lugar por acaso. Ele não tira você de um lugar por acaso. De repente, muitos vão te julgar porque você saiu de tal lugar, ou porque você está em tal lugar, ou porque você não está. Mas entenda, existe um propósito de Deus, existe um tempo para todas as coisas. Esther entendeu isso, mas teve um momento ali que ela se esqueceu. Ela, o que eu posso fazer? Eu imagino que ela estava dizendo, olha, eu não posso fazer nada. É você ver tua família se perdendo e você falar, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. É você ver teu casamento sendo destruído e você falar, não posso fazer nada. É você ver pessoas se levantando uma contra a outra e você dizer, eu não posso fazer nada. É você olhar para a nação como tá e dizer, eu não posso fazer nada. Diante dessa pandemia, eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Mas talvez seja para este tempo que o Senhor permitiu você estar dentro da tua casa. Você pode orar, você pode jejuar, você pode consagrar a tua família, você pode ser o braço amigo ali para tua filha, para o teu filho, no momento de dor que eles estão passando, no momento de ansiedade. Irmãs, são pressões para todos os lados. Você pode ser a boca que abençoa teu marido, de repente está passando uma crise financeira. Quantos estão desempregados nesse momento? E a mulher que seria aquela que podia apoiar, que podia abraçar, que podia trazer uma palavra de vida. Às vezes está ali
maltratando, falando com grosseria, sem sabedoria, com estupidez. Às vezes não sabendo o momento certo de falar. Sabe, irmãs? Aproveita o momento que você está em casa, faz uma comidinha gostosa pro teu marido, para os teus filhos. Agrada eles nesse momento de dificuldade. Eu sei que a pressão está por todos os lados, mas não tem nem dinheiro. Irmãs, se é só o arroz que você tem, faz ele bem temperadinho. Eu não tenho nenhuma mesa. Pega uma cadeira, um pedacinho do sofá, um pedacinho da cama que seja, forra um paninho ali, coloca o prato do teu marido, o prato do teu filho. Faz algo diferente. Seja a diferença nessa sociedade. Usa esse momento. A nação está passando, o mundo está passando por um momento de calamidade. Seja aquela que se levanta e ora. Vai na sua rede social, usa ela para alguma coisa. Usa ela para dizer, Jesus te ama. Tem pessoas que estão carentes de uma frase. Irmãs, quantas idosas e idosos não estão tendo um abraço nesse momento? Sabe, irmãs, Deus me levantou nesse tempo e tem levantado mulheres junto comigo para a gente poder falar de Deus nesse tempo. Não se cale diante desse momento de calamidade. Eu não posso fazer nada. Pode sim. Você pode ir lá na tua rede social, no teu Facebook e dizer, Jesus te ama. E é um desafio para você. Irmãs, olha, se você não tem coragem de ir pessoalmente, escreva uma frase da Bíblia e distribui palavras de bênção, palavras de vida. Enquanto só tem palavras de morte, morreu fulano, morreu cicrano, morreu Bertrano. Leva uma palavra de vida. Leva uma palavra de vida. Deixa Deus te usar. É um tempo que você pode sim. Sabe, se você não sabe fazer, usa a palavra que Deus te der no teu devocional. Se você não tiver devocional, abre a tua Bíblia. Abre em Salmos 34, abre em Salmos 38, 25, abre em Salmos 23, 91. Ali vai ter uma palavra que edifica e você pode sim mandar mensagens. Eu quero desafiar você, irmã, a usar a tua rede social para isso. Não importa com o que vão falar. Tá essa pandemia no país inteiro, no mundo inteiro. E eu tô preocupada comigo, com o meu banquete, com viver só a minha vida. Que egoísmo é esse? Enquanto pessoas estão morrendo por falta de um abraço, seja você esse abraço. Mas estão falando de mim porque eu tô falando isso na internet. E daí? Deixa que fala. Estão dizendo quem sou eu para falar isso? Irmãs, deixa que fala. Mas para alguém você vai ser a luz. Para alguém você vai ser o abraço. Você vai ser o afago. Esther preparou um banquete para o rei. Vasti estava preocupada com seu próprio banquete, que ela não pôde preparar, ela não pôde ir para o banquete do rei. Irmãs, os tempos são maus, os dias são maus. Mas se você está aqui, você é filha de Deus, você deu a tua vida para Jesus, deixa Ele te usar. Esther reconheceu o erro na hora, quando Mordecai falou na vida dela. Mas hoje tem tantas mulheres que não permite ninguém falar na vida dela. Se falou alguma coisa que você não gostou, você fica de bico. Você perde o favor do rei quando você ganha só a tua razão. Deixa, mesmo que você tenha razão, deixa Deus ser Deus na tua vida. Esther preparou um banquete para o rei para poder falar. Ela soube o momento certo de falar. Ela não usou o primeiro banquete, ela não usou o segundo. O rei ofereceu o cetro para ela, ele estendeu o cetro para ela. Ele ofereceu o que ela quisesse. Irmãs,
Se ela tivesse interessada nas coisas desse mundo, ah, rei, então agora eu tô podendo, agora eu sou a bambambam aqui e então manda chamar o judeu Mordecai, manda chamar fulano, cicrano. Irmãs, saiba o momento certo de falar. Esther não estava preocupada com ela mesma, ela estava preocupada com o povo. Irmãs, quando você se preocupa com o povo de Deus, ele estende o cetro para você. Não precisa ter medo de chegar na presença de Deus para orar pela nação, para orar por alguém, para orar pelos teus filhos, o teu marido, o teu casamento, a tua família, e para orar para as mulheres que chegam até você, para as famílias que vêm até você, pedir oração. Não precisa ter medo, porque o rei estende o cetro para você. Quando você decide orar pela nação, o favor de Deus está sobre você. Ela usou a boca para oferecer um banquete ao rei, ela soube a hora certa de falar, ela aproveitou a oportunidade. Quando Mordecai falou para ela, olha, Esther, ele lembrou quem ela era. Irmãs, deixa teu marido lembrar você quem você é. O palácio às vezes encanta muito. E por um momento às vezes você se perde. Talvez hoje você tá tendo tudo aí na tua casa, tá vivendo, desfrutando de uma grandeza, de uma abundância, né? Tem comida, tem fartura. E talvez você se perca, esquece quem você é. Às vezes Deus te chamou para fazer algo e você, não posso agora, porque agora eu tenho que fazer tal coisa. Agora isso é mais importante. Tá pensando em você. Não, irmãs, você tem que pensar em você sim. Porque Esther se vestiu como rainha. Você deve sim tomar posse de tudo aquilo que é teu. Mas você precisa saber que tem horas que o palácio quer te roubar do rei. Sabia? Isso aqui que eu tô falando é espiritual, irmãs. Tem hora que o palácio, você só vai discernir espiritualmente. Tem hora que o palácio quer te roubar da intimidade com o rei. Esther, ela podia pedir metade do reino. Ela poderia falar, me traga aqui os mais queridos meus amigos ali, os judeus mais amigos. Mas não, ela não quis. Ela tinha um foco, ela tinha um propósito, que era libertar o povo. O povo não é só o que é pobre ou o que é rico, o que é melhor, o que é maior. Tem tantas pessoas que às vezes Deus coloca em cargos de liderança. E às vezes elas querem apenas estarem rodeadas de pessoas que tenham algo para oferecer. Ou é a beleza, ou é a inteligência, ou é recursos financeiros. E desprezam aqueles que são simples e humildes. Mas a Bíblia fala que os mansos e os humildes, eles têm o favor do rei. Esther, ela entendeu o momento. Ela não saiu gritando, Mordecai, quem você está achando que é? Não, ela se submeteu. Mas aí naquele momento ela começou a dar ordem. Então vai lá, tudo bem, entendi já, é verdade. Deus me chamou para esse tempo. Não, agora entendi. Por que Deus me levantou como rainha? E você, já entendeu? Agora eu entendi. Por que nesse momento eu estou dentro da minha casa? Agora eu entendi. Porque nesse momento eu estou casada com esse homem. Eu entendi. Porque nesse momento eu sou escolhida para ser a mãe dessa criança. Por que eu sou mãe dessa jovem, dessa adolescente nesse tempo? Agora eu entendi. Porque eu pertenço a essa família. Porque eu estou nesse país. Porque eu estou nessa sociedade. Agora eu entendi. Porque Deus me trouxe ao Mulheres que Oram oficial. Gente. Deus.
Irmãs, Deus levantou mulheres que oram oficial num momento tão improvável para mim. Deus falou algo no meu coração há um tempo atrás e me falou para juntar mais 5 mulheres para a gente tomar um chá e fazer uma reunião mensal, tomar um chá juntas e falar das coisas do reino. Era eu e mais 5. E eu achei que era coisa da minha cabeça, porque eu estava passando uma crise existencial, ministerial, um deserto. Eu achei que era coisa da minha cabeça, talvez eu tivesse com saudade dessas irmãs. Porque cada uma delas, tinha algumas no ministério, outras em outros, estávamos em lugares diferentes. Aquilo para mim era impossível, não podia ser. Eu ia estar criando confusão com os pastores dessas irmãs. Então eu falei, isso não é de Deus, isso é coisa da minha cabeça, e desisti. Mas aquilo voltou e não saía mais. Então eu decidi orar, e eu orei praticamente 1 ano. E nesse ano, irmãs, Deus confirmou de todas as formas. Não dá tempo de eu contar aqui, já contei isso para muita gente, mas não dá tempo de contar aqui. Só que Deus confirmou, até usando uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, para falar exatamente todos os detalhes. Então eu decidi eu falei com meu esposo e eu decidi obedecer, convidei essas irmãs e, enfim, elas vieram. E até no dia, na primeira reunião, eu ainda não tinha certeza. Eu tinha medo, sabe? Mas Deus confirmou através de uma xícara que eu tinha conversado uns detalhes com Deus. E Deus usou a irmã Rosemary e trouxe uma xícara para mim. E uma hora você me pergunta no secreto, eu te falo no privado se você quiser saber mais detalhes, né? Porque às vezes Deus está te chamando para algo e você ainda não entendeu. Mas não vai dar tempo de contar tudo aqui. Só que nós reunimos, irmãs, cada mês que a gente reunia, nós seguimos direitinho o que Deus falou. Uma vez no mês, a segunda terça do mês, vocês vão se reunir e vão falar de Deus. Irmãos, nós vivemos coisa sobrenatural que só Deus podia fazer. Cada vez que a gente ia, era na casa de uma irmã, aí no outro mês na casa de outra pessoa, e ali naquele lugar Deus levantava outras mulheres. E ali naquele lugar nós vimos mulher chegar carregada e sair dali andando. Nós vimos milagres acontecer. Nós vimos o Senhor... pessoas estavam orando para ter uma casa. E não era fácil, né? Deus de repente trouxe à existência uma casa que era uma mansão praticamente. Uma casa linda, modo de dizer, né? Mas uma casa linda. Deus realizando sonhos. Nós vimos Deus fazendo profecias, sabe? Naturalmente, irmãs. Não era aquele negócio ali, aquele fogo puro e tal. Não, não era assim. Era uma presença do Senhor naquele ambiente. Tudo normal, nós conversando, nós tomamos um chá e uma irmã trazia uma palavra e de repente o poder do Senhor falava através daquela irmã, você vai engravidar. E aquela irmã dali um pouco já estava grávida. Sabe, nós vivemos coisas que só Deus poderia fazer. Então nós entendemos que realmente não tinha nada a ver com a gente, sim com Ele. E o Senhor levantou a gente nesse tempo como mulheres que oram, oficial. Só que aí a gente veio, aí chegou a pandemia, nós não... Como que a gente vai fazer para obedecer? Será que acabou? Será que agora? E agora? Como que nós vamos reunir? Não pode mais estar junto. Então nós... Conforme oramos, Deus nos deu direção para ir para as redes sociais. E nós fomos para o Facebook. E então a gente juntou as mulheres ali no grupo do WhatsApp e decidimos, será que a gente vai fazer pelo Facebook, pelo Instagram? Como que a gente faz para ter a reunião? Mas aí não vai dar para estar todo mundo junto. Então como que a gente faz? Então vamos fazer online. Então a gente procurou uma plataforma e fizemos online, onde nós nos reuníamos todas, cada uma na sua casa, mas a gente tomava o chá juntas. E assim nós fomos para o Facebook. E ali eu comecei a ler a Bíblia, porque Deus direcionou. Tinha pessoas que às vezes não estavam passando por problema de visão, ou eram cegas, ou não conseguia ler, era idosa. E Deus me deu uma direção de ler a Bíblia no Facebook, para que essas pessoas pudessem ouvir a palavra. E Deus compartilhou esse coração dele comigo, que tem pessoas que querem ouvir, mas não conseguem, não tem quem pregue. Então nós fomos para o Facebook. E hoje, para a glória do Senhor, no Facebook tem mais de 3.700 mulheres que seguem a gente.
Mas tem na África, tem na Itália, em vários lugares do mundo, o Mulheres que Oram oficial chegou. Mas assim como Esther, ela não buscou por isso. Ela não buscou o que o rei oferecia. Nós não buscamos por isso. Foi Deus que colocou a gente nesse lugar. E aí Deus direcionou. Nós viemos para o Instagram, não sabemos nem mexer, não sabemos nem falar direito, né? Nós somos mulheres comuns, não temos títulos. Mas conforme o Senhor fala, a gente faz. E Deus tem levantado a gente. Aí aqui nós estamos no Instagram aprendendo, estamos começando aqui. E Deus tem enviado mulheres aqui também. Aí nós fomos presenteados com um site. Hoje tem o site www.mulheresqueoramoficial.com.br. O nome oficial com 2 F tem um detalhe, né? Se você quiser saber também, me procura que eu te falo. E nós temos também o YouTube. As mensagens nossas agora estão no YouTube. Tem testemunhos de mulheres no site e no YouTube que fazem parte do dia a dia nosso. Nós estamos com um grupo de WhatsApp, onde ali a gente lê a Bíblia todas as tardes, a gente compartilha a leitura de um livro, e Deus tem nos fortalecido. Mulheres chegam ali às vezes tão entristecidas, tão perturbadas, chateadas, machucadas, e ali elas são curadas, e dali a pouco elas são as que curam outras através do nome do Senhor. Então a gente tem um grupo ali que a gente tem se animado, se fortalecido, se ajudado nesse tempo. E também temos o Telegram para aquelas que não conseguem acompanhar no WhatsApp, porque são muitas mensagens. Tem o Telegram que você também vai ter alguma coisa ali, mas não é tudo. O tudo está ali dentro do WhatsApp, né? Ali é a nossa vivência, é um quarto de intimidade com Deus, onde Deus usa uma irmã, como usou outro dia a irmã Rosana, para falar uma palavra que era exatamente a resposta que a irmã Risalva precisava numa decisão dela. Deus usa uma irmã para orar e trazer à existência aquilo que não existe. Deus levanta uma para orar e sentir que o coração da outra está apertado, e a outra receber uma palavra do céu, como usou a irmã Andréia, já usou a Rosemara, já usou a irmã na vida da Dona Edilamar. Então, cada uma de nós tem algo dentro de nós que o Senhor reservou para esse tempo. Esther, ela ganhou o favor do rei porque ela não buscou o favor. Ela buscou primeiro oferecer a ele algo. Sabe, irmãs, o chamado de Deus vai te encontrar. Mas primeiro, ele quer te colocar no lugar do chamado. Permita as mudanças na tua vida. Permita Deus te tirar de lugares e Deus te colocar em outros lugares. Entenda, é propósito de Deus. E você respeita também quando alguém tirar alguém de um lugar e colocar em outro. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o propósito. Deus às vezes permite que pessoas que caminhavam com você deixem de caminhar. Agradeça a Deus, porque Ele ouviu coisas que você não ouviu a teu respeito. E às vezes o que você pensa que é desprezo é livramento de Deus. Deus permite que muitas pessoas sejam acrescentadas à tua vida num determinado momento. É porque essas pessoas, elas fazem parte do novo tempo de Deus na tua vida. Então, irmãs, não é tempo de reclamar, de murmurar pelo que aconteceu. Desfrute do que está acontecendo. Em tudo tem a melhor parte. Ah, mas agora eu perdi o serviço. Tá bom, aproveita o teu lar. Porque o serviço vai voltar um dia. Não, mas agora meu esposo está desempregado, agora não sei o quê. Desfruta dessas férias dele. Desfruta desse momento. Ah, mas não tem abundância não. É só Irmãs, não vai te faltar nada. Se você é filha de Deus, creia, não vai te faltar o necessário. O pão nosso, a porção de Jesus para cada dia, vai ter. Às vezes não vai ter a regalia, mas em tudo isso é um deserto, e deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Vai passar. Desfruta do que tem de bom. Ah, eu não tenho como fazer tal coisa, mas eu tenho como fazer outra. Faça outra. Sabe? Eu costumo contar a história para minha filha a hora que ela vai dormir. Eu descobri nesse tempo, algo que eu poderia fazer para ela, que é uma adolescente.
E é um tempo onde nós vemos tantas adolescentes com perca da identidade. Amém, Rosamara. Deus é o mesmo, não mudou. Como agiu com Esther, ele age na nossa vida. Amém. Irmãs, nós vemos tantos adolescentes que estão perdendo a identidade de quem eles são. Porque às vezes ouvem os pais também criticarem outros, ou porque talvez a TV e a internet tenham sido o discipulador deles. Veja o que teu filho veja, o que teu filho vê. Muitas vezes eu sento aqui com a minha filha para assistir e eu tô com o celular respondendo alguma coisa. Ela até às vezes fala, mãe, não, isso você não tá assistindo. Aí eu deixo o celular e vou assistir. Mas tem hora que eu tô com o celular, mas eu tô ligada no que ela tá vendo. Eu tô aqui, mas eu tô só vendo. E tem coisas que ela tá vendo ali na TV, que daí eu falo, mas outro dia eu vi um homem, num desenho lá, uma menina, com a voz de homem, vestida, caracterizada como um homem. Eu falei, mas peraí, para tudo. Ela é homem ou mulher? Não, mãe, ela é mulher, olha o nome dela. Eu falei, mas parece que ela é homem. Parece que ela é homem. Olha a voz dela, o jeito que ela tá falando. Olha o tipo dela. Ela começou a observar. Não, mãe, é que quem dubla é uma menina. Vamos ver quem é que dubla ela? É um homem. Não sei, não lembro o detalhe, mas enfim. Eu alertei ela. Mas ela já é uma adolescente, ela tem escolha. Antes eu não deixava ver tal coisa. Hoje eu não posso proibir. Eu preciso deixar essa liberdade para ela. Às vezes a gente que é mãe quer proibir, né? Mas quanto mais, o meu esposo fala, quanto mais você proíbe, mais dá desejo na pessoa de querer fazer aquilo que é proibido. A gente é assim. Por isso que a lei é santa. Mas a lei ela não te santifica. É a graça que te santifica. Quando você é livre para pecar e não pecar, você escolhe não pecar. Porque você sabe que você é livre. Você não precisa pecar. Mas se você pecar, você já foi perdoado. Porque Jesus fez isso lá na cruz. E vem sobre você o arrependimento na hora. Mas você não quer, porque você é livre. Então, irmãs, acompanha teu esposo no jogo. Mesmo não gostando, sabe? Senta ali do lado dele, faz um cafunézinho nesse tempo. Ao invés de criticar. Só fica cuidando do jogo, só fica assistindo isso daí. Ixi, eu já peguei muito no pé do meu marido, porque ele gosta de jogar videogame. Então ele gostava, né? E eu pegava no pé. Até que eu aprendi, sabe? Ele é livre. Se ele não tiver essa liberdade dentro da casa dele. Então vamos ver a parte boa? Que bom que ele tá dentro de casa. Quantos estão nos bares? E a comida tá esfriando e eles não vêm. Então em tudo tem um lado bom. Sabe? Não seja carcereiro, não. Porque senão você perde. A pessoa não pode estar com você porque é prisão. A pessoa tem que estar com você por prazer. Mas quem consegue estar com você com prazer se você é aquela mulher rixosa que só critica? Deixa a toalha jogada de novo. O sapato tá aí no meio do caminho. Tira, irmãs. Irmãs, vou falar pra você. Às vezes compensa mais você tirar o sapato do que o desgaste que vai ter se você falar do sapato. Seja sábia. Construa na sabedoria de Deus. Sabe? Vai pegando o sapato e profetizando. Esse sapato hoje tá aqui, mas amanhã ele vai colocar no lugar certo. Essa toalha é do meu rei. Então eu faço questão de pendurar para ele. É o meu rei. Entenda que você é rainha. Então seu marido é rei, então os filhos são príncipes e princesa. Mas Esther ganhou o favor do rei. Ele estendeu o cetro e disse que daria a ela o que ela quisesse. Quando você não procura, quando você não deseja a fama, o Senhor te faz ser famosa. Quando você não deseja
o mundo, o Senhor te dá tudo que tem aqui de bom. O Senhor te dá a riqueza desse mundo. Ele tira do ímpio e põe na mão do justo. Eu tenho uns testemunhos para contar que uma hora eu conto, hoje não vai dar. Mas Deus faz isso só porque você é filha dele. Quando você não busca as coisas desse mundo, o rei traz na tua mão toda a riqueza deste mundo, porque ele sabe que você não vai se perder. Então, muitas vezes, Deus vai usar teu marido para te colocar, para te lembrar quem você é. Porque às vezes o palácio, as riquezas desse mundo pode te fazer se perder. Mas aí Deus usa teu marido e fala assim, ó, Deus usa teu filho, ó, tua filha, uma mulher de Deus, não é por aí. Mas também, às vezes você se sente tão inferior e você tá dentro do palácio. Deus usa teu marido, Deus usa teus filhos, Deus usa tua amiga para dizer, foi para isso que Deus te chamou. Vai! Não, mas eu não sei. Vai! Meu esposo me motiva muito a estar aqui, porque ele entendeu que Deus me chamou para isso. Minha filha me motiva. Minha filha fala assim, você quer que eu faça tua maquiagem? Porque às vezes, irmãs, eu me acho tão incapaz de estar aqui falando com você. Uma pessoa que era tímida, que tinha vergonha até de falar. Trabalhei no hospital, tinha vergonha de chamar o paciente. A voz minha, em vez de sair para fora, ela saía para dentro. Hoje tá aqui falando com você na frente da câmera, na rede social, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. E o mesmo que fez em mim, ele faz em você. Mas quando você busca isso, né? Ele não te dá, porque você vai achar que foi você que conseguiu. Tem pessoas que vê outras fazendo e falam assim, não, eu vou fazer, porque eu sou melhor. Eu posso fazer tal coisa, porque eu sou melhor. Aí você não faz, sabe por quê? Porque Deus não permite que, se você consegue, você vai usar a glória para você. Tá vendo? Eu sou boa mesmo, eu sei fazer, eu faço melhor. Então Deus não dá. Entende? O que você tá buscando? Deus vai te dar quando você reconhecer que é Ele que tem o poder de fazer. Às vezes você tá querendo converter o teu marido e ele não se converte. Sabe por quê? Porque, eu tô jejuando, eu tô isso, eu tô aquilo. Não que não deva, claro que deve. Mas tá tudo em você. Aí se o teu marido for transformado, você vai falar, também eu jejuei todos os dias para você. Também eu não deixei de orar um dia sequer. Também eu fazia isso, eu fazia aquilo. Não, irmãs, deposita essa confiança no Senhor. Ora, jejua, faça tudo que depende de você, mas entenda que tudo depende dele. Aquela pessoa que Deus exalta é o abatido. Mardoqueu precisou lembrar Esther que ela estava lá por um propósito. Quem sabe não foi justamente para isso que Deus te chamou. Amém? Então, nós ficamos por aqui. Ser mulher é um presente de Deus. Se revista da armadura do cristão, mas se revista de Cristo. Deixa que as vestes de Cristo estejam em você. A gente vê que quando Davi foi lutar para matar Golias, ele teve que usar as vestes dele. As vestes de Saul não serviam para ele. Ele não quis. Não queira ser ninguém que Deus não te chamou para ser. Flua naquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, e nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ser gratas a Ti por ser mulher, por poder gerar, por poder confiar no Senhor como mãe, como esposa, como rainha. Irmãs, tem coisas que Deus te chamou para fazer. Faça. Ore, busque no Senhor qual é o tempo para esse chamado acontecer. Deus chama você para gerar. Você tem isso na tua vida. Já está dentro de você. Você vai gerar algo para Deus.
Mas existem coisas que Deus te chamou, mas talvez não seja para esse tempo você gerar. Você dar a luz a isso. Hoje existem mulheres que oram oficial. Hoje nós já estamos caminhando para 3 anos, mulheres que oram oficial, entre oração e tudo mais, entre o tempo de secreto. Mas ele nasceu num dia, só que antes ele teve uma gestação. Depois que Deus traz o chamado para a tua vida, tem o momento da gestação, do gerar. Não queira dar à luz antes do tempo de gestação terminar. Ore. Ore. Se permita gestar o sonho de Deus. Deixe ele gerar dentro de você aquilo que ele quer. Porque no momento certo vai nascer. Estou dizendo isso porque de repente você começou algo e não deu certo. Mas não foi Deus que chamou? De repente Deus te chamou e vai dar certo. Não desista porque não deu certo. De repente Deus te chamou, mas ainda é o tempo do gerar. Era o tempo de gestar o sonho de Deus. E agora, de repente, pode ser que você está num momento que não é o tempo de dar à luz. Mas gere. Sabe, uma mulher quando está gestante, ela não esquece do sonho, ela não esquece do filho que está no ventre, não tem como. Ela vai dormir, ela lembra. Ela vai deitar, não é de qualquer jeito, mas ela tem prioridades. Então, gere esse sonho com Deus. Tem coisas que são no secreto, Deus te deu hoje. Às vezes Deus vai te levantar como casal, como mulher e homem que vai cuidar de outros casais. Mas às vezes ainda é um tempo de gerar, é um tempo de gestar. E às vezes você começa a agir e ainda não deu certo. E você desiste, só para mim que não dá certo, mas eu tô fazendo tudo certinho. Mas de repente, irmãs, Deus te deu o sonho para você gerar. Entenda isso. Enquanto for o teu tempo de gerar, ajude outras mulheres que estão dando a luz a gerar o sonho, a viver o sonho que Deus deu para elas. Não critique, não murmure. Não se coloque como inferior porque o seu sonho ainda não aconteceu. Tem muitas que começam e param. Por quê? Porque o sonho que Deus colocou não é para aquele tempo. Mas não quer dizer que não seja um sonho de Deus. Quer dizer que no momento certo vai nascer. E se você estiver em intimidade com Deus, você vai se permitir gerar para Ele. Não fique no seu banquete, fazendo o seu banquete, mas seja como Esther. Vasti foi deposta, Vasti perdeu o favor do rei e Esther ganhou o favor do rei, porque ela soube o momento certo, ela ofereceu o que ela fazia, o banquete para o rei. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por essa palavra, e eu oro, Pai, para que encontre lugar em cada coração e que possa ser multiplicado em vida, em nome de Jesus. Amém? Ficamos por aqui, fica com Deus e até a próxima, se Deus permitir. Um beijo e até lá.